Então, vamos dar início à doutrinária da noite. Nesse momento, vamos silenciar nossas mentes, agradecer ao Pai Maior pela bênção concedida a cada um de nós e pedimos ao Mestre Jesus que nos dê sempre a força, a esperança, iluminando nossas consciências. Te pedimos também, Senhor, por todos os nossos irmãos necessitados da Tua luz, em especial pelo primo que partiu da Terra numa condição de suicídio a semana passada, Everton Bruno, aqui no Brito Melo, que ele possa receber as orientações espirituais e assim seja alimentado com a esperança e o amor. Só temos a te agradecer, Pai amado, por mais esta bênção. E mais uma doutrinária com o tema Seara. A Seara do Cristo. Seara Espírita. Seara Espírita, que vem nos alimentar. E assim pedimos pelo nosso palestrante da noite, que receba essa luz maravilhosa do Mestre Jesus, a todos nós, e que possamos caminhar com muito amor e com muita dedicação. Que assim seja. Só temos a te agradecer, Senhor. Que a paz esteja com todos, por hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Então, nesse momento, passo a palavra para o nosso irmão Raimundo, que fará a doutrinária da noite. Muita paz, que todos sejam bem-vindos. Muita luz. Amém, que assim seja. Boa noite a todos, mais uma vez. Espero que todos estejam bem, que essa caminhada nossa, e hoje é o dia dos avós, né? Tá, que vai ser com o Adalberto no início, Dona Daci aqui logo no início. Parabéns para aqueles que são avós, né? Avô e avó, porque é uma missão muito gratificante estarmos nessa condição de avós. Que Deus nos deu essa oportunidade. E eu falei que o Dona Daci está falando aqui agora, nesse instante. Todos os nossos filhos são adotivos. Mesmo aquele que veio do seu ventre, que são filhos de Deus. E nós temos a missão de educá-los, dar a eles a compreensão da vida. E esses nos dão os nossos netos, que também são nossos filhos. Somos pais duas vezes, mães duas vezes, quando são netos. Quando forem bisnetos, vão ser 3 vezes, que são os pais, os netos e os bisnetos. Mas é algo fundamental, é importante. Esse momento, essa alegria de ter esses rebentos conosco. Porque é uma missão. E todos nós temos uma missão nessa terra. A nossa missão própria, que é evoluirmos, nós evoluirmos. Que à medida que vamos crescendo, evoluindo e aprendendo, também passamos para aqueles que estão ao nosso lado. Fazendo nossas reflexões, fazendo nossas análises. E hoje, é interessante que o tema ele caiu muito bem na data de hoje. Que esse livro da Esperança de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, e nesse capítulo nosso, que é Seara Espírita, nos dá exatamente essa noção, essa grandiosidade do entendimento do nosso papel nesse mundo. E analisarmos tudo aquilo que está à nossa volta e que nos faça melhorar a cada dia que passa. Quando Chico Xavier psicografa esse livro através de Emmanuel, ele nos traz exatamente dentro do capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, algumas analogias com relação à nossa vida, com relação ao nosso comportamento e com relação a todos que estão à nossa volta. E qual é o nosso papel dentro da seara espírita? Não é? Dentro desse ambiente espírita. Por que isso? Porque ele nos traz essa situação. Isso. Então, a seara aqui nos dá essa condição de o ambiente que nós estamos, vamos falar desse jeito, porque na época, antigamente se falava que a seara, Jesus usou muito
de parábolas, e seara significa o ambiente que nós estamos vivenciando. Era ligado que a área de plantio, de plantação, mas trazendo para o nosso tempo, é um ambiente que nós estamos vivenciando em harmonia, colhendo e plantando aquilo que nós procuramos fazer de melhor. Então, quando Emmanuel começa a escrever, ele pega duas citações interessantes que estão também lá no Evangelho, não é? Capítulo 21, tem o ponto 1 e o ponto 8 que ele faz. Inclusive, isso são citações bíblicas. Quando ele coloca aqui, porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Cada árvore se conhece pelo próprio fruto. Você sabe onde é que está a laranjeira, porque ela deu a laranja, não é? A videira, porque tem a uva. A tangerina, o pé de tangerina, o limão, o pé de limão, porque tem o limão. Então, cada fruta, ela vai representar a sua árvore. Então, cada árvore dá aquele fruto que tem. Você não vai ver nascer maçã em um pé de laranja. Então, o que é que diz aqui? Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Olhem só a essência, olhem o exemplo que é dado aqui. Tá? Então, coisas simples que nos remontam a uma realidade. Aí diz, pois não se colhem figos no espinheiro, nem uvas nos abrolhos. Figos no espinheiro, onde é que você vai colher figos no espinheiro? No meio do espinho. E nos abrolhos? Os abrolhos é um conglomerado de pedras e rochas. Tá? Então, você não vai colher nada ali dentro daquelas pedras. Não é? Então, são formações rochosas, que elas ficam situadas na superfície da água. Então, são chamados de abrolhos. Em algumas citações, algumas religiões, algumas partes bíblicas, na Bíblia antiga, se fala que abrolhos seriam lugares onde se produz frutos ruins, tá? Seriam lugares espinheiros, tipo espinheiros, seria abrolhos isso. Mas, na verdade, o abrolhos são formações rochosas que ficam acima da água. Então, precisamos entender. Então, tudo isso ensina de analogia. Então, nós precisamos entender que tudo aquilo que nós fazemos do bom, de bem, de bom, de verdadeiro, vamos colher os frutos da verdade, do amor, os melhores frutos possíveis. E se formos plantar lá em lugares tenebrosos, espinhos, não vai nascer nada bom. Então, ele se remete às pessoas boas e às pessoas ruins. Vamos lá mais adiante, que lá Emmanuel dá uma explicação bem profunda em cima disto, dentro do conceito todo da espiritualidade. Porque nós não estamos olhando aqui o espiritismo nesse momento, esse ensino como uma questão religiosa, mas uma questão da reflexão do ser humano diante de si, no contexto do universo, no contexto da criação. Qual é o nosso papel? O que é que o Cristo nos ensinou? Tá? O Cristo, um ser que chegou iluminado, filho de Deus, mas nos mostrou o caminho através das nossas ações, dos nossos comportamentos. Ele não fundou nada ligado, nada de religião, mas ele nos mostrou, nos ensinou o caminho do amor, o fruto do amor, do verdadeiro sentimento, da humildade, de respeito para com o outro. E mais adiante, quem falou isso aqui, disse mesmo, Lucas 6, capítulo 6, versículo 44. E isso nós vamos ver isso também lá no Evangelho, está no capítulo 21. E aí, mais adiante, e assim, meus irmãos, que deveis julgar examinando as obras. Preste bem atenção. Que deveis julgar examinando as obras. O que é examinar as obras? Que obras são essas? Aquelas que nós fazemos. Se os que se dizem investidos de poder divino revelam sinais de uma missão de natureza elevada. É o que lá se fala dos chamados falsos profetas. Tá? Isto é, se possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor e a indulgência, a bondade que concilia os corações, se em apoio das palavras apresenta os atos, podereis então dizer, estes são realmente enviados de Deus. Tá? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, não é? Item 8. O que quer dizer com isso? Se todas as pessoas que dizem que são enviados de Deus, que estão imbuídos do Espírito Santo, vou usar o texto que se usa muito. O Espírito Santo veio, está em mim, e fala, e diz. Se as pessoas se dizem que são louvadas, se dizem vestidos de poder divino, elas praticarem exatamente o que Jesus nos ensinou, o amor, a indulgência, a caridade, pela verdade, eles são enviados. Mas, no entanto, se eles apenas falam e não fazem a obra, não acreditem.
Então, na verdade, o que a seara espírita nos diz, segundo Emmanuel? De que a seara espírita, ela rememora o cristianismo, ela traz o cristianismo de volta, o cristianismo redivivo, ressuscitado, renascido. O que quer dizer com isso? O espiritismo traz o ensinamento de Jesus, que é o cristianismo, dentro de uma nova linha de pensamento, uma linha de amor. Porque, ao longo dos anos, algumas civilizações usurparam os ensinamentos do Cristo, modificaram os ensinamentos do Cristo para seguir apenas os seus caminhos, suas ideias, suas ideologias, inclusive colocando medo nas pessoas, medo do fogo do inferno, medo da geena e por aí afora. Precisamos também entender que na época, ainda do homem, imberbe no conhecimento da fé, o homem ainda era meio animalizado, precisava de alguns momentos de uma certa ideologia, para que ele pulasse um pouquinho e pensasse nas suas ações. Isso nós vimos lá no Velho Testamento. Já o Novo Testamento é diferente. Quando Jesus veio ao mundo, o que ele nos ensinou? Amar. Então, é isso que se fala. Então, como traz o cristianismo redivivo, ressuscitou o cristianismo, traz à tona o ensinamento do Mestre Jesus, vinculado a quê? Ao conceito filosófico do entendimento que Jesus nos ensinou. Olha aqui que nós lemos aqui agora, o que Emmanuel nos traz. O que ele nos mostrou nesse momento, Emmanuel? Uma revisão, né? Nos mostra em cima dos ensinamentos dos apóstolos aqui, tá? E o que os Espíritos nos falam, de que é necessário rever a visão do cristianismo que foi construída, porque o cristianismo é amor. Jesus só nos ensinou amor e verdades. Então, quando a gente entra nesse ambiente espírita, dentro da doutrina espírita, tudo aquilo que os espíritos nos trazem, inclusive o espírito de verdade, que trabalha muito com Kardec, traz a questão da doutrina espírita, nos mostra que o trabalho todo que é feito por Jesus, a visão do ressuscitar o Jesus, de trazer à tona o cristianismo verdadeiro, ela mostra a gente das menores atividades. Ou seja, ele aparece nas menores atividades que é feita. E ele diz, não se prenda apenas a observar. Ou seja, nós estamos nessa seara do trabalho espírita, não devemos ficar apenas na expectativa só de observar ou só falar. Vamos para a ação. Então, das menores atividades que se vê o cristianismo. Quais são as menores atividades, nós podemos dizer? E as grandes atividades? Não precisa se fazer muito. Um bom dia, uma boa tarde, um abraço a alguém. Conversar com alguém que precisa. Dar um carinho de conforto para alguém. Incentivar alguém a algo de bom. São trabalhos que são feitos. Vocês se lembram quando se fala dos trabalhadores da última hora? É esse. O trabalhador de última hora é aquele que, quando chamado ao trabalho, ele não recusa. Não importa a hora. Então, se alguém bate na tua porta, te pede um conselho, se alguém bate na tua porta, aflito, ampare. Alguém passa diante de ti, na rua, percebe, olha nos olhos, passe por alguém, um bom dia, uma boa tarde, cumprimente. Quantas vezes, quantas pessoas já foram salvas de cometer determinadas ações, foram libertadas, libertas de determinadas ações, por conta até de um bom dia, de perguntar como vai. São chamadas menores atividades, porque são simples. Não precisa chegar aqui, estou aqui conversando com vocês, com todos aqui. Eu sou um aprendiz da doutrina também. Eu tenho o privilégio de poder falar. Mas quantos de vocês têm um conhecimento fantástico que podem estar também conversando com todos, apresentando um trabalho? Todos nós temos isso. Dentro da capacidade de cada um. Mas todos nós podemos desenvolver um trabalho. Quantos são abnegados? Aqueles divididos na seara do Cristo, vamos usar dessa forma. Alguns fazem a sopa, cozinham, outros vão levar a sopa. Vou dar exemplo da sopa, que é um exemplo bem emblemático. Outros fazem um atendimento espiritual, conversam. Outros fazem palestras. Tá? Outros junta tudo isso.
Mas não precisa você fazer tudo, porque se nós fizermos tudo, sem saber o que estamos fazendo, perdemos a qualidade do exercício. Mas precisamos entender o outro fato. É fazer tudo isto com amor, com simplicidade, sem ostentação. Essa é a caridade. E aí, quando ele fala que nesse campo de fé, não é? Nesse semelhante campo de fé, por que um campo de fé? A seara é um campo. É fé. Se nós estamos aqui na doutrina espírita, seguindo, porque nós temos fé. Fé e começamos a entender o nosso motivo aqui na Terra. Qual é a fé? De um mundo melhor. E nós estamos aqui aprendizes e vamos, cada dia que passa, avançarmos e evoluirmos para chegarmos à plenitude espiritual. Por isso nós estamos aqui na Terra. Então, o que é que ele fala, Emmanuel, nesse trecho daqui dele? Ele disse que é o seguinte, no semelhante campo de fé, sem rituais. Nós não temos rituais. É isso que ele fala. Sem símbolos. Não existe simbologia dentro da doutrina. Sem convenções. Com essas convenções, aquelas ritualísticas que nós temos, ou levanta a mão, ou senta, aquelas, nós sabemos que são ritualísticas, tá? E sem exigências. Cada um faz aquilo que pode. Não é porque, por exemplo, o irmão todo dia está na casa espírita limpando a casa. Um exemplo. É o trabalho dele, gosta de fazer aquilo. Não, eu gosto de chegar na casa e varrer a casa espírita. Eu gosto, deixa que eu faço. É um prazer. É o trabalho do irmão. Porque se a casa não estiver limpa, como é que vão desenvolver os trabalhos? Alguém vai limpar. O outro gosta de pegar uma flor, arrumar um vaso de flor. Eu estou falando isso para vocês. Os trabalhos chamados trabalhos mais simples. Nós não podemos, de hipótese nenhuma, divinizar o presidente da casa, nem o palestrante. Nós não somos divinos. Tá? Nem um médium. O trabalho mediúnico é feito em conjunto com todos. Com todos os médicos ali de recepção, o médico vai psicografar, o médico doutrinador, o médium doutrinador, todos fazem parte de um conjunto, é uma egrégora. E é isto que Emmanuel coloca aqui para a gente, destrinchando essa questão da seara espírita. Então, isto, exato, quando você faz um trabalho desse, com simplicidade, sem querer mostrar que você faz, que você apareceu, você está dentro. Você vai descobrir facilmente aqueles que são os enviados do Senhor. Tá? Então, muitos desses companheiros, como diz Emmanuel, suas dificuldades são maiores do que a nossa. Muitos fazem trabalho abnegados. Quantos companheiros nós temos na doutrina espírita, nas nossas casas espíritas? Muitos que têm mais dificuldade do que nós, que qualquer um da gente. As dificuldades vão surgindo ao longo do tempo. De repente, hoje, João, um exemplo, dando nome aqui fictício, não tem dificuldade nenhuma. Mas Maria tem, série de dificuldades. João se apresenta para ela, na maior simplicidade, vai ajudar Maria. Amanhã, João está vencendo um problema. E quem vai socorrer João vai ser a própria Maria, ou um outro irmão, porque é uma sequência. Vou usar o termo que se usa muito hoje, a corrente do bem. Um vai ajudando o outro. É isto que Emmanuel nos coloca. É isto que é a mensagem do Mestre Jesus. Jesus andava descalço, Jesus curava, Jesus não andava com roupas bonitas. O que adianta eu ir para a casa espírita, todo bem arrumado, chique? Só vou para lá para tomar o passe, só vou ouvir a palestra, mas eu não faço nada. Você pode fazer, não precisa você estar dentro da casa espírita para você fazer as obras que o Mestre Jesus nos ensinou. Não precisa. Está todo dia. Tá? Lógico que cada um precisa fazer eles dentro da casa espírita. Tem suas funções, nós delegamos as funções. Todos nós temos funções quando nós trabalhamos, tá? Fazendo o nosso trabalho da melhor maneira possível. Mas é necessário que tenhamos a compreensão exata do que é o trabalho. Do que as relações. É como na nossa casa, junto com a família. Cada um da família tem o seu papel. Alguém faz o café, alguém faz o almoço, alguém passa o pano na casa, varre a casa. Eu estou falando com vocês, meus irmãos, de uma maneira bem simples. Porque não precisa
falarmos as coisas, os ensinamentos, cheios de sofismas. Não precisa nada disso. Ou palavras bonitas. O que importa é a ação. É que se passa o ensinamento. Então, é isso que Jesus nos ensinou, que Emmanuel passa exatamente. Outro fato que Emmanuel fala muito, nos diz, e é uma pura realidade. Nós queremos muito ouvir as mensagens dos entes queridos que já se foram. Entes queridos nossos que se foram. Todo mundo gosta de quer ouvir uma mensagem de um parente, de um pai, de uma mãe, de um irmão, de um primo, seja lá quem for, da família. Mas, se nós olharmos as pessoas, amigos à nossa volta, que muitos deles, além de perderem um ente querido, como qualquer um de nós, também perderam suas possibilidades primárias da intimidade doméstica, vou usar o termo que Emmanuel usou. O que é que ele quer dizer com isso? Quais são as possibilidades primárias da intimidade doméstica? O alimento, o poder se locomover. Às vezes a pessoa está com problema de saúde, não pode se locomover. Às vezes o irmão está à sua volta, está desempregado, tá? Não tem essa possibilidade, o mínimo, não tem alguém, mais ninguém junto dele. Quando nós estamos procurando saber de nossos irmãos, esquecendo do outro que está aqui. Estamos lembrando dos que foram antes de nós para o plano espiritual, mas nos esquecemos do nosso irmão que está ao nosso lado. Porque nós, às vezes, somos egoístas. E muitas vezes, quando queremos ouvir as mensagens dos nossos que se foram, estamos, às vezes, em determinados momentos, até impedindo que esse irmão nosso parente que se foi, ele se desvincule da terra. Se desvincule de imediato do plano terreno, do plano material. É por isso, é essa que é a doutrina espírita. Ela que nos ensina a entender essas nossas relações com o mundo e com os outros. E quando nós fazemos isto, é caridade. Quando olhamos o nosso irmão ao lado, é caridade. Tá? E outro fator também que ele coloca, nós estamos o tempo inteiro pedindo proteção para os nossos filhos. Nós educamos nossos filhos. É natural isso. Isso é natural. Mas educamos nossos filhos, não é? Podemos dar aos nossos filhos boa condição de vida. Educando boas escolas, tá? E eles sempre colam juntos conosco, tendo o amparo dos pais, tendo as bênçãos dos pais, né? E, de repente, eles se encontram em alguns momentos, não é? De dificuldade no seu estudo e na profissão. Natural, todos nós vamos ter que enfrentar isso. Não é? Muitos já estão aqui aposentados, ou se ainda trabalham, mas quem está trabalhando, que já se aposentou, sabe das dificuldades que enfrentou ao longo da vida. Mas, no entanto, tem pessoas do nosso lado em situações piores do que a nossa. Tem pais que são pais e mães, pessoas de valor, mas que estão, naquele momento, incapazes de aliviar as necessidades mínimas necessárias para a vida da família. Estão desempregados, estão doentes, tá? Não pode dar o mínimo necessário aos seus filhos, tá? E ele fala ainda, sem assistência do amparo público, também. Quantas pessoas estão em extrema pobreza? Quantas pessoas, e ao longo desses últimos anos, quantas pessoas entraram mais ainda na extrema pobreza, nas dificuldades, depois dessa pandemia? Quantas coisas aconteceram? Quantas pessoas saíram de suas casas e foram para as ruas, estão mendigando, não tem que dar o que comer aos seus filhos? Quantas crianças estão sem pai e mãe nas ruas, se perdendo nas noites afins, nos dias atrozes, se envolvendo em ambientes não bons, ambientes nefandos, a droga está aí, induzindo jovens, crianças, se perdendo. Cada dia que passa, nós estamos vendo eclodir essa situação. Então, estamos pedindo pelos nossos, porque não fazemos pelo outro que precisa. É óbvio que nós não vamos poder fazer tudo, abraçar todos. Não, mas aquele que você puder abraçar e sabe que você pode ajudar, vamos fazer isso. Nas conversas, nos dias da distribuição do pão, da sopa na casa espírita, quando se pode fazer, que algumas casas têm condições de fazer, outras não. Isso é normal, isso é natural, ninguém vai se afligir por isso. Conversa com aquelas pessoas.
mesmo que sejam espíritos encarnados ainda duros. Mas a palavra de hoje, ela surtirá efeito amanhã. Mas é necessário que se faça isso. Tá? Outro fato, pedimos muito por nós, não é? Pela nossa doença. Às vezes nós estamos gripados. Oh, meu Deus, estou gripado, me ajude, meu irmão, me ajude. Não é? Pedindo ajuda o tempo inteiro. Mas, quando nós olhamos para o lado, temos pessoas bem que vivem mais difíceis. É isso que Emmanuel nos coloca. Nos coloca tudo isso para fazer avaliarmos. Quantos têm aí moléstias, doenças que não têm cura? E muitos não conseguem ouvir uma frase de esperança. Porque nós estamos preocupados com nós mesmos. Mas será que nós olhamos para o outro? Quando alguém está precisando de ouvir uma palavra? Às vezes um abraço fraterno, um olhar nos olhos. Nós já falamos até anteriormente sobre isso. Porque todo esse trabalho que é feito na doutrina espírita é de reflexão sobre o nosso comportamento, quem somos nós. É óbvio que não somos perfeitos, falhamos, tá? Mas devemos procurar o máximo possível seguir os ensinamentos, mas de livre e espontânea vontade, para que você tenha êxito naquela sua atitude. Observem como se dá algo a alguém que precisa, um farnel, ou tem um farnel, né? Se dá um pão, se dá uma farinha de mingau, com amor. Repare o sorriso daquelas pessoas. Deu resultado. Sabe como é bom você ouvir depois que você ajuda alguém, mais adiante, que você nem lembra mais, chegar para você e te dizer, muito obrigado, sua palavra me ajudou. Porque você fez sem ostentar. Você tem que vir fluir de dentro, tem que deixar fluir. E todos nós viemos para esse mundo com esse intuito. Nós trazemos lá dentro, está no nosso inconsciente, que o nosso papel aqui é partilhar, é ajudar o outro. Que o nosso papel nesse plano evolutivo, esse plano terreno, esse orbe, é darmos as mãos aos outros. Um estende a mão para o outro. Observem, todos nós precisamos do outro. Precisamos do gari, precisamos do açougueiro hoje, precisamos do médico, precisamos do psicólogo, precisamos do psicanalista, precisamos do professor, precisamos de todos. Um precisa do outro. Até aquele irmão que muita gente às vezes passa, não dá atenção, que está lá sentado, lá na rua. Quantas dessas pessoas têm um conhecimento de vida fantástico e não são valorizados? Que nós nos sentimos como se fôssemos, se nos sentimos superiores a muitos desses. Quantas vezes passamos e não olhamos para aquela pessoa que está pedindo? Sabemos que tem alguns que fazem dali uma profissão. Mas quem somos nós para julgarmos? Você não pode distinguir. Você não pode dizer que aquele que está ali é um vício, ou que está ganhando dinheiro. Você não pode dizer isso, não pode julgar. Você não sabe a história de vida de cada uma daquelas pessoas. Nós não sabemos. Alguns tornam-se viciados em pedir. Mas por quê? Alguns se acostumaram. Outros fazem daquilo seu sustento. Outros estão ali na mendicância por uma situação difícil que passou na vida. É por isso que nós não devemos apenas olhar nossas dores, nossos sentimentos. Precisamos exatamente buscar aqueles que necessitam. Quantas vezes nós, como o próprio Emmanuel, ele cita nesse livro, a questão, ele pede o tempo inteiro uma solução para os nossos negócios materiais. Quantas vezes fazemos isto? Não é verdade? Pedimos. E a gente pede para quem ganhe mais dinheiro. Não é verdade? Quantos? Quantos pensam e pedem, eu quero jogar na loteria, quero ganhar na loteria. Quero ganhar muito. E aí?
Quantas pessoas estão nas ruas descalças, não tem uma roupa para vestir, não tem o que comer. Muitos, às vezes, chegam na nossa casa através só de um pensamento, só de uma palavra que conforte. Quantas pessoas chegam ao centro, na casa espírita, procurando um abraço? Vem de longe procurar um aconchego, vem procurar, naquele momento, aquele abraço. Não é verdade? E muitas vezes não tem nem como pagar o seu deslocamento, sua condução, vem andando. Não é verdade? Porque precisam. Então, meus irmãos, precisamos parar e avaliar os nossos comportamentos, nossas ações. Não é religião, é um ditado popular, a gente sempre fala, que vai salvar alguém. Não. Nós vimos lá em cima, no início do texto, são suas obras. Mas não pense fazer a obra, fazer sua obra pensando em salvação. Não. Não precisa pensar em salvação. Ela vai fluir, ela vai surgir dentro de cada um, aquele sentimento de ajudar. Mas não faça nada sentindo obrigação de fazer. Que é nato, é natural surgir aquele desejo de ajuda. Tá? Não é porque você está em algum lugar, alguém diz, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não, não é o que você tem que fazer. Eu preciso fazer. Eu preciso me educar para ajudar. Que todos nós somos necessitados. Todos nós. Todos nós precisamos de ajuda. Alguns conseguiram estar um pouquinho mais adiante. Mas outros ainda precisam mais. E quanto mais adentramos a um ambiente que nós conseguimos nos destacar, é que precisamos mais de ajuda. Para que o orgulho não venha adentrar em nossa casa, em nosso ser. Estamos aqui conversando, todos nós, em um ambiente, nesse bate-papo, dessa leitura fantástica. Porque todos nós aqui estamos buscando algo. De repente, essas palavras são importantes para todos, mas, de repente, a espiritualidade, através de Adalberto, me escolheu para fazer esse trabalho, porque talvez eu estivesse precisando desse trabalho, de ouvir. Eu mesmo vi, ler, estudar e passar. Para que, de repente, eu vá introagir, trazer para dentro de mim esse sentimento. Eu estou tendo o privilégio de rever tudo isto e passar adiante. Tá? Porque a espiritualidade, ela é sábia. Ela sabe. Ela designa. Ela coloca os lugares mais importantes dentro do ser, daquele seu sentimento. Aquele sentimento de amor e de virtude. E aí, o que acontece? Quando você, Emmanuel, e você que está usando o nome de Emmanuel, porque o texto não é dele, ele que traz isso para a gente, é um texto reflexivo, para reflexão. Quando pede, nós pedimos o tempo inteiro conselhos para um determinado assunto, não é isso? E nós temos conhecimento. De repente você tem um grande conhecimento e pede o tempo inteiro um conselho. Então, e alguns amigos nossos, pessoas da nossa volta, que nunca tiveram essa possibilidade de ter esse conhecimento. Quantos não tiveram oportunidade de ter um livro na mão? E nós estamos pedindo ajuda para nós. Nós tivemos tanta oportunidade. Se nós estamos aqui, porque tivemos várias oportunidades de estudarmos. E volto a usar o termo privilégio. Um privilégio, todos nós aqui, estudarmos a doutrina espírita. É um privilégio. É um privilégio que nós não devemos deixar de lado. Devemos abraçá-lo e trazer à tona quantidade, tudo isso que nós estamos aprendendo.
Alguns já conhecem desde a infância, outros começaram jovens, adolescentes, outros na meia-idade, outros já na fase da idade mais madura, não é? Já idosos. Mas todos vieram, o ensinamento veio na hora que teria que vir. Tá? Cada um tem o seu conhecimento e o conhecimento de cada um de nós aqui tem que ser valorizado, deve ser valorizado. E o pouco que nós conhecemos devemos passar, partilhar com os outros. Então, nossos vários amigos nessa vida toda nunca teve uma oportunidade. Vamos trazer essas pessoas. Quantos irmãos, não é? Olhem só como é bela a vida e devemos compreender. Quantos irmãos, nós vimos muito isso dentro das casas espíritas, nunca estudaram, não sabem nem ler. Mas tem uma mediunidade, tem um trabalho fabuloso e fantástico de caridade. Porque nós temos o hábito de julgar as pessoas pelo que ela tem e pelo que ela fala. Mas não pelas algumas ações. Pela roupa. É por isto que a doutrina espírita não tem simbolismos, né? Não lida com questões de ritualísticas, não lida com questões de exigências, que roupa X, roupa tal, dessa cor. Não existe isso na doutrina espírita. O que existe é a busca da humildade, da caridade, do respeito por cada um de nós, por cada um que está ali presente. Ninguém está olhando se seu vestido é branco, ou é preto, ou é azul, lilás, se é novo, entendeu? Se já está, ou sua camisa, como diz, me perdoem a expressão, o termo antigo, né? Já está puída a gola da camisa. Ou porque a traça fez um buraquinho ali. Não, ninguém está olhando isso. Porque tudo isso vai passar. Tudo passa, como diz Chico Xavier, tudo passa, tudo passará. Aqui é só uma passagem. Como Alexandre o Grande, vocês já devem ter conhecimento que Alexandre o Grande, no momento que ele morreu, foi sepultado, ele pediu, está sabendo que estava morrendo, ele pediu que todos os médicos dele viessem até ele e carregassem o caixão dele. E que as mãos dele fossem colocadas do lado de fora do caixão. Que todo o tesouro dele fosse jogado na terra. Pergunta aí, mas por que todos os médicos não carregam o seu caixão? Eles, para provar a vocês que nenhum médico da terra consegue vencer a morte. Mas, mestre, por que querem sair com as mãos abertas, com o caixão aberto? Para mostrar a vocês que eu vim sem nada e voltarei sem nada, apenas com o que eu sou. E os tesouros da terra, que conquistei aqui na terra, eles são da terra, aqui na terra vão ficar. Então, meus caros irmãos, o que nós vamos levar dessa terra? Nosso aprendizado. São os nossos atos. Como lá em cima fala. Conheceis pelas obras. Se aquele que fala e provar, através das suas obras, tudo aquilo que ele diz, tudo aquilo que ele fala, então ele é enviado do Senhor. Então, precisamos entender esses aspectos, esses pontos de vista. Olhem na escola, todos nós passamos por uma escola aqui, a boa parte de nós. Só saímos de um grau de uma série quando passamos pela outra. Cerramos, temos que repetir. Assim é a nossa vida. Quanto espírito, porque estamos aqui nesse momento. Essa é uma vida, essa vida é única. Essa vida nossa agora é única. Amanhã, se precisarmos voltar aqui para esta terra, ou talvez para um outro orbe, não sabemos, não é? Vamos estar com outra roupagem. Se nós que formos dormir, vamos trocar de roupa. Olha a roupagem que nós vamos usar. É assim a própria vida. Então, se o plano superior lhe deu a oportunidade de pisar, de chegar no trabalho espírita, olha só, é uma oportunidade. Não se limite à prece. Não diz Emmanuel, não se limite à prece.
apenas orar. A oração é fundamental, ela faz parte, ela cria um campo magnético positivo, cria um campo magnético que lhe dá forças para vencer. E esse campo magnético, ele se irradia à sua volta, também atingindo aqueles que estão ao seu entorno. Mas não se limite apenas a rezar, porque é muito cômodo eu ficar rezando o tempo inteiro, e pedindo. Mas eu tenho feito alguma coisa? Eu tenho saído para a prática, tá? Então, tudo aquilo que se vai é voltado para o bem, elas são respeitáveis. Mas, o que Jesus fez? Ele orava, se recolhia, no momento de oração, para recarregar suas energias, vamos usar esse termo aqui para nós mesmos, terrenos comuns, orava, porque a oração recarrega nossas energias. É necessário que estejamos momentos sós, ou com um grupo de pessoas fazendo as orações. Como o evangelho no lar, ele é fundamental, ele é importantíssimo. Ele é muito importante, o evangelho no lar. O evangelho no lar, o momento que você se recolhe para estudar, não só o evangelho, com outros livros espíritas. É muito importante se ler. Não é? Um dos livros mais importantes que nós temos é a Gênese da doutrina. Todos são importantes. Mas a Gênese ela é fundamental, ele dá uma base para o entendimento também da doutrina. E aí, meus irmãos, a doutrina espírita nos traz esse sentimento de moral e ética. Olha, tudo isso aqui que a Manuel está nos mostrando aqui é moral e ética, é respeito. Isso não é religião, é moral do comportamento humano, como devemos nos comportar diante do outro, e ética. É como Jesus nos ensinou, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Está inserido no contexto da ética e a moral. É imoral você não ajudar aquele que necessita. E vai de encontro à ética evolutiva do espírito nesse planeta. Olhem só a profundidade que são esses ensinamentos. Que toda vez que lemos um texto a esse tipo, no Evangelho, Livro dos Espíritos, aprendemos mais. Encontramos mais nas entrelinhas dos ensinamentos. Que não devemos focar na questão só ideia religiosa, mas no sentido ético e moral. É isto que a doutrina espírita nos mostra. Ciência, entendemos os fenômenos. E a questão filosófica, que ela vai nos mostrar como descobrir, como entender a doutrina espírita e os ensinamentos do Mestre Jesus. Essa, Jesus dizia, não é? É a boa nova. A boa nova é a doutrina espírita. Não que isso, vamos prestar atenção, que isso faça da doutrina espírita a única, a magnânima. Não. Ela nos mostra o caminho. Não podemos dizer que ela é melhor do que todo mundo, não. Não. Mas ela tem um papel fundamental, que é a doutrina, é o evangelho redivivo, é o cristianismo redivivo. Que todas as linhas de pensamentos filosóficos e religiosos que estão no planeta, elas têm o seu papel. Tem o seu papel? Tem. Embora aquela questão que nós vimos lá na frente, os falsos profetas. Mas muitas vezes as pessoas que estão ali ouvindo a palavra de alguém, algumas pessoas, elas estão na fé. E é isso que é importante. Algumas pessoas precisam estar em determinados ambientes. Mas a doutrina espírita nos alerta, abre os nossos olhos, nos dá esse ensinamento. Então, meus caros irmãos, isto, quando Emmanuel, nesse texto, ele coloca um fato fundamental, que Jesus diz, o divino mestre, isso são palavras agora de Emmanuel, o divino mestre que orou auxiliando e realiza algo de bom, olha só, em favor dos irmãos e a humanidade, que ele mesmo nos apresenta. Ele ora e faz. Espiritismo é cristianismo. E cristianismo quer dizer Cristo em nós para estender o reino de Deus e servir em seu nome. O que quer dizer com isso? Cristianismo é Cristo. E cristianismo quer dizer Cristo em nós para estender o reino de Deus e servir em seu nome.
O que é o reino de Deus? O que é que podemos entender pelo reino de Deus? É o reino de amor. É o reino de respeito. É o reino de humildade, de caridade. Então, precisamos ver que esse texto todo nos mostra, essa análise do texto, o quanto somos egoístas. Ainda olharmos apenas as nossas necessidades. E nos esquecendo daqueles que mais necessitam. Isto, meus irmãos, é de uma forma geral. Tá? Porque cada dia que passa, vamos entendendo que precisamos fazer mais. Mas precisamos fazer mais com qualidade. Tá? Então, isso que Emmanuel nos faz. Ele nos chama para uma reflexão sobre o nosso comportamento diante da vida. E com relação aos nossos irmãos. Como é que está sendo o nosso comportamento diante da vida? Dessa dádiva da existência, que nos dá essa possibilidade de evoluirmos. O que é isso? Quando as pessoas sofrem, não é? Pelos seus filhos, e não podem fazer o necessário para que eles possam seguir adiante. Quantos irmãos tem aí? Nós conhecemos vários. Se desesperam. Muitos pedem por solução por pequenos problemas que os afligem. Isto, Emmanuel vem colocando durante o texto inteiro. Pode olhar o Evangelho, nos mostra tudo isso. Não é? Então, e estes, nós temos possibilidade de resolvê-los. Quando tantos à nossa volta, meus irmãos, sofrem e não percebemos. Aí me faz uma pergunta. Nós não percebemos ou estamos desatentos a tanto sofrimento à nossa volta? Porque nós estamos voltados muito para nós mesmos. Só estamos olhando para nós. Precisamos entender que quando nós aliviamos o sofrimento de um irmão, também aliviamos o nosso. Aliviamos de um que pode aliviar de vários outros à nossa volta. Volto a dizer que nós não podemos fazer tudo. Óbvio, é natural isto. Mas façamos aquilo que está ao nosso alcance. Mas façamos com amor e não deixemos de fazê-lo. Então, é essa questão que nós temos que avaliar. Então, o exemplo que Emmanuel nos dá do Cristo, ele nos dá essa possibilidade de entendermos exatamente a nossa possibilidade, a nossa condição de vida. Quem somos nós? Quem somos nós que nós estamos podendo fazer em prol da humanidade? Não é? Então, o exemplo do Cristo. Cristo veio ao mundo para servir. Cristo só fez servir, Cristo. Não é verdade? Quantas coisas Cristo fez? Ele orava, pedia, ele agia, mas servia ao mais necessitado. Jesus disse que veio para servir. Então, a oração é necessária, como já discutimos isso, nós pedimos, fazemos rogativos o tempo inteiro, né, todos os dias, mas precisamos também agir. Agir e fazer acontecer a vida. Tá? Precisamos analisarmos o que nós estamos fazendo nesse mundo. A termos a percepção de vida. Então, os nossos problemas existem. Vamos pedir por eles? Natural. Mas não vamos esquecer do outro, que também precisa. Cada um tem sua condição, cada um tem sua especialidade, cada um sabe fazer uma determinada atividade. Faça com amor e ajude o outro. Mas é a vontade de servir. Jesus serviu. Jesus não ficou no patamar, sentado, eu sou filho de Deus, para fazer discurso o tempo inteiro. Jesus, quando ele falava, ele fazia. Ele ensinava, educava. Mas o mesmo que ele fazia, o que ele falava, ele fazia. Ele mostrava o que ele dizia, o que ele se expressava nas suas palavras, ele mostrava fazendo. Na prática, no dia a dia. Então precisamos fazer exatamente isso, buscar isto. A vontade e o desejo de servir, de viver e sentir dentro de nós a magnitude do amor ao ser caridoso para com o irmão. É fantástico ser caridoso, sem ostentar. Até se diz, Francisco de Assis, Jesus também falou, tá?
dê com a mão direita para que a esquerda não veja. Não é isso, meus irmãos? Não precisa mostrar. Não precisa mostrar que fez. Faça. Mas faça com sentimento. Então, para fecharmos, não é? O tempo já avançando, lembremos que a caridade deve ser feita sem ostentação e sem humilhação. Busquemos ser benevolentes para com o outro. Busquemos sermos amados. Busquemos amar. Busquemos, meus irmãos, o trabalho na seara do Cristo. Porque cada passo dado nessa vida é um passo dado para a eternidade. É um passo dado do crescimento interior do ser. E quando podemos, quando encarnados, meus irmãos, ajudarmos aqueles que estão ao nosso lado. Que também, quando ajudamos aqueles que estão ao nosso lado, ajudamos também a espiritualidade. Quantos irmãos estão de junto daquele irmão que vós ajudas? Quantos irmãos estão desencarnados, estão acompanhando aquele outro irmão que sofre? Que quando demos as bênçãos, quando fazemos a caridade para aquele irmão encarnado, também estamos ajudando os irmãos espirituais. Muitos irmãos espirituais que foram, às vezes, caros àquele que está aqui na Terra, trabalham, se preocupam com aquele irmão. Mas quando você ajuda aquele irmão que está ali, naquele momento, você também ajuda aquele que está na espiritualidade. Então, meus irmãos, vamos ser livres dos nossos orgulhos, dos nossos empecilhos, dos nossos atavismos. Vamos ser como os pássaros, meus irmãos, que com sua alegre euforia cantam a canção da paz. Que assim seja. Boa noite. Muito obrigado a vocês. Agradecemos pela mensagem e esse trabalho que a gente possa continuar trazendo sempre esses momentos de esperança, de orientação, para que todos nós possamos fazer exatamente o que o Mestre pede, trabalhar na vinha do Senhor. Muito obrigado, Deus proteja. Se alguém quiser fazer alguns comentários também, tem mais alguns minutos, esteja à vontade. Gratidão, Raimundo. Excelentes reflexões. Como devemos dar a mão ao outro, olhar o outro com os olhos do amor, com os olhos do coração, fincar a nossa fé na divindade celestial, não só para a gente, como para todos os nossos irmãos, direcionado para todos. Como diz, quando você pega um pouquinho de perfume para dar para uma pessoa, o primeiro a ficar perfumado são suas mãos, antes daquele perfume chegar naquela pessoa. Então, como diz Cristo, é dando que se recebe. E vamos tentar fazer o melhor, que um dia nossa caminhada vai tornar mais leve, e um dia a gente vai chegar lá onde nosso Divino Mestre Jesus, onde o nosso Criador, Deus, quer que a gente chegue. Isso. Nos aperfeiçoar e nos purificar, tornar puro. Se Deus quiser. Que assim seja. Boa noite a todos. Boa noite. Parabéns pela explanação, meu irmão, muito boa. E diante do que foi mencionado aí, que você falou muito, não é? Que olhamos muito para nós. E pior do que isso ainda, de olhar só para nós, às vezes nós só enxergamos fora da casa espírita. E no âmbito da casa espírita, às vezes, nós temos irmãos ali ao nosso lado, precisando de uma palavra, um acolhimento. Eu não digo nem em termos de materiais, mas em termos de caridade moral, de um acolhimento. E não encontra nenhum ombro amigo, nem irmão ali dentro, juntinho de nós. Então, temos que estar atentos
a isso também, principalmente, não é? Porque os infortúnios ocultos não estão só lá, Exato. junto de nós. Mas gostei bastante de sua palestra. Muito obrigado. Minha irmã, você fez um levantamento aí fantástico com relação às casas espíritas. E isto é fabuloso, porque nós temos irmãos que vão nas casas, às vezes, não tem nem aquele acolhimento. Alguns irmãos chegam na casa espírita, às vezes, pela primeira vez. E muitas vezes não tem acolhimento. Tem irmãos, realmente, minha irmã, à nossa volta, e nós não enxergamos. Ou não queremos enxergar, muitas vezes. Essa fez assim, fantástica. Como? Olha por cima. Isto. Foi fantástica a sua colocação aí. Porque Jesus disse, eu não vim para os sadios, eu vim para os doentes. E a doutrina espírita, ela veio para nos curar. E nós precisamos estar olhando realmente dentro da casa espírita. Muitas vezes encontramos pessoas dentro da própria casa espírita, como eu até comentei antes, com a vaidade, porque eu sou um médium bom, porque eu sou um palestrante, e essas pessoas estão doentes. E nós não enxergamos. Com certeza. Isso. Bem colocado. Fantástica a colocação, minha irmã. Muito obrigado. Nada. Boa noite, meus irmãos. Então, Raimundo, uma coisa que eu achei bem interessante é que foi falado aqui do acolhimento, né, nos centros, nas casas espíritas, né? Porque, assim, domingo, eu fui no batizado de um irmão evangélico, que nós não temos esse problema da religião, né? E aí uma pessoa que era espírita, ela falou assim, sabe que eu vou virar evangélica? Aí eu falei assim, mas por que a gente frequenta lá tanto, né? Ela falou, pelo acolhimento. Ela falou, olha o acolhimento que eu tive aqui. Sabe, assim como nós não frequentamos as casas evangélicas, fomos bem acolhidos, sim, pelos aqueles nossos irmãos, pastores, pelas aquelas pessoas, né, que fizeram, foi o quê? Foi, assim, um batizado, depois teve uma reunião de comida, essas coisas, e ela falou sobre o acolhimento, né? Aí eu até argumentei, falei, isso acontece que, assim, todos os dias são palestrantes diferentes, são pessoas diferentes, né? Então, não tem, realmente no centro, não tem aquele acolhimento que eu vi na igreja evangélica. Não tem mesmo, você entendeu? É que nem assim, talvez assim, não sei, é que às vezes também não é porque somos espíritas que, né, que a gente vê que tem alguns que são palestrantes, tem um cargo lá no centro, às vezes ele se acha mais sim, sabe? Ele se acha mais do que aquele lá que está, aquela senhora lá da cantina, né, que serve as comidas e muitas vezes se atrapalha. Eu vejo isso. E eu achei bem interessante falar sobre o acolhimento, né, que eu nunca tinha pensado nisso. E ela realmente, né, faz evangelho, frequenta, e ela falou, eu acho que eu vou para a igreja evangélica, que eu me senti mais acolhida e senti mais, sabe, as pessoas mais amorosas. Eu fiquei, para falar a verdade, né, fiquei assim, sem saber o que falar, porque ela conhece o centro, como que aí foi, eu falei, começa a frequentar, quem sabe é aqui que você vai se encontrar, o que você não achou nas casas espíritas. Por isso que eu falei para ela, né? E como foi falado aqui do acolhimento, realmente é bem diferente. Não sei se também porque era uma igreja pequena, né? E era até numa garagem, talvez assim tenha também essa diferença, né? Do que eu não frequento igreja evangélica, gente, eu não sei como é o acolhimento, mas eu vi assim a diferença daquela que eu vi, que era uma garagem pequena, um acolhimento de amor, sim, e no centro não tem esse acolhimento, sim. Porque a gente frequenta e a gente sabe. E é isso. Deixa eu ainda tem um tempo aí, né, Adalberto? Falar rapidinho aqui. Com relação ao acolhimento, isso é uma realidade, tá? Porém, algumas casas espíritas, elas são fantásticas no tratamento com as pessoas, o acolhimento, não é? Algumas casas espíritas. Eu estou falando isso de um modo geral, que nós precisamos fazer isso, tá? Agora, o acolhimento espírita, o espírita, quando vai na casa, já conhece o trabalho doutrinário,
ele tem um livre-arbítrio de seguir, de chegar. O acolhimento fala a pessoa que vai a primeira vez, às vezes, elas chegam para assistir uma palestra, ainda não tem um conhecimento profundo da doutrina, e uma palestra, às vezes, vai ter que ser para trazer aquelas pessoas à nossa volta. Mas realmente é necessário ter esse acolhimento mais forte. Não é? Termos mais aquele sentimento de trazer. Agora, no seu caso também, a igreja pequena é muito mais fácil o acolhimento. À medida que vai se expandindo o ambiente, não é? As pessoas, sempre tem aquelas pessoas que vão receber você no caminho. Eu já participei de vários centros, já fui em vários centros, e alguns centros são bons de acolhimento, outros não. Vai depender muito de quem está ali dentro, vai depender muito também das pessoas, mas precisamos realmente abraçar as pessoas que chegam em nossas casas. Mesmo porque as pessoas chegam nas casas, né? Eu acredito assim, principalmente no centro, que as pessoas acham que o milagre está lá no palestrante ou não, e não está. O milagre está nela, nem na fé que ela tem. Então, o acolhimento é muito importante, sabe? A gente dá aquele abraço, dá a mão e fala, vamos, irmão, vamos aprender, porque a doutrina espírita, ela tem lógica, né? Ela tem explicação. E às vezes as pessoas também vão, assim, num centro, elas não vão atrás de explicação dos porquê da vida. Ela vai ali, porque ela fala, vai resolver meu problema. E não é assim. A gente sabe que não é assim. E o problema está com a gente tem que, ali a gente tem a explicação de como resolver, aí depende da gente. Então, muitas vezes, as pessoas muitas que vão, que eu conheço, que vão no centro, realmente elas vão ali, que nem você falou, Raimundo, elas vão ali com a roupinha bonita, né? Elas vão ali, tomam o passe, tchau, né? Não, às vezes nem assiste a palestra, né? Então, ela não se doa, ela quer doação, mas ela não se doa. Então, eu acho que é aí que o ser humano se perde, entendeu? Que a pessoa que vai lá, ela quer uma coisa que ela não nem pensa em dar. Eu acredito que seja assim. Eu vejo assim, né? Não sei. Vai depender de cada um, não é? De cada pessoa, a forma de ser, de pensar. É interessante quando a gente chega na casa espírita, chega uma pessoa diferente, a gente abrace. Na palestra, às vezes o palestrante consegue identificar, depende do palestrante, identificar pessoas que estão com problemas. Mas na entrada logo da casa espírita, a gente recebe as pessoas. E as casas espíritas, elas têm os dias, né, de atendimento fraterno, tem uns dias para cada um atender as pessoas. Então já se bota ali naquele catálogo, ali na frente das casas espíritas, algumas casas, os dias, faz toda a programação. Agora é interessante sempre ter na frente alguém, né, para receber 2 ou 3 pessoas, para receber quem chega, que a gente já sabe quem está sempre lá, e sabe também quem está chegando pela primeira vez. Mas, realmente, é preciso a gente repensar algumas atitudes, que isso parte também da gente. Não é só, porque às vezes a pessoa chega, como a senhora colocou aí, diz, em busca de uma solução imediata de um problema. Porque muita gente acha que o espiritismo ainda é lugar de adivinhação. Tem gente que não entende ainda o que é espiritismo, que é lugar de adivinhação, mesmo com todo o avanço da doutrina espírita. Acha que vai chegar ali, vai resolver o problema na mesma hora. Vai aparecer um espírito, vai dizer o que você vai fazer. E não é assim. Contigo, Adalberto. Mais alguém para fazer algum comentário? Caso não tenha, a Genô já saiu. Aí, peço para Raimundo mesmo fazer a prece final da doutrinária da noite. Meus irmãos, irmãs, vamos direcionar o nosso pensamento ao Mestre, agradecendo por mais uma noite de paz, de luz, de ensinamentos. Agradecer pela intuição dos nossos irmãos que estão aqui presentes, com todos nós, das nossas falas, das nossas perguntas. Vos agradeço por esse momento, que esse ensinamento entre em nós com mais profundidade e que possamos espalhar para os outros irmãos que estão à nossa volta. Agradecemos mais uma vez e pedimos, nós vamos pedir agora para os nossos irmãos sofredores espirituais, estão no plano espiritual, e os nossos irmãos que estão nas ruas, nos hospitais, nos cárceres, que estão perdidos, para que dê o alívio a todos eles e suas famílias, a paz e a resignação. Que possamos ter essa uma semana
de paz e harmonia. Que possamos, cada dia que passa mais, refletirmos sobre o nosso papel aqui nesse planeta Terra. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado a todos.